Lucas capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 15, diz assim a palavra de Deus: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Portanto, estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Durante o ministério de Jesus, ele contou muitas parábolas. Cada parábola que Jesus ele contou ao povo, aos seus discípulos, foi uma forma que ele usou para revelar-lhes verdades espirituais do reino de Deus. Quando Jesus estava indo com os seus discípulos para Jerusalém, as pessoas achavam que aquele seria o momento em que Jesus ele manifestaria o reino de Deus, o momento em que ele mesmo se declararia como o rei, como o Messias enviado para tomar posse do reino. E nesse momento em que Jesus está ali com seus discípulos, Jesus contou a parábola das minas, na qual ele deixa claro que ele ainda se ausentaria por um tempo antes da manifestação final do reino. Enquanto isso, ele deixaria os seus discípulos com uma missão neste mundo. E com essa parábola, Jesus ensinou algumas lições importantes, tanto para a vida dos seus discípulos naquele momento, como para nós, que somos os seus discípulos deste momento. E a primeira dessas lições que Jesus deixou para nós está lá no versículo 13 do capítulo 19 de Lucas. Ele diz lá: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. A primeira lição está aqui na palavra negociai. O verbo negociar está aqui no imperativo, ou seja, é uma ordem. Então, não havia outra opção para aqueles servos. Eles teriam que cumprir a ordem. A segunda lição, nós podemos ainda notar neste mesmo versículo, lá no final do versículo diz assim: negociai até que eu venha, até a minha volta. E a terceira lição é que o retorno do rei, ele traz um acerto de contas com cada servo. Esta verdade está subtendida neste mesmo versículo 13. Negociai até que eu venha, ou seja, haverá um ajuste de contas. Então, qualquer que fosse a vontade deles, ou o que cada um fez, todos tiveram de prestar contas. Estes 3 aspectos, eles dizem respeito também a nós, que somos os seus discípulos. Em primeiro lugar, todos nós temos recebido de Deus muitas coisas. Nós temos recebido de Deus a salvação. Nós temos recebido de Deus o seu Espírito Santo. Nós temos recebido de Deus os dons espirituais, que são as ferramentas que o Espírito Santo disponibiliza aos filhos de Deus, aos nascidos de novo, aos filhos do reino, para que possam então exercer o seu ministério, possam cumprir a sua missão. E também nós recebemos a ordem de negociar, ou seja, fazer com que essas coisas que Deus nos deu, esses dons, esses talentos, o testemunho da nossa salvação, isso venha render. Deus espera que cada um de nós venhamos usar, administrar com sabedoria, com responsabilidade, tudo aquilo que Ele tem nos dado. E como exemplo
nós temos o imperativo de evangelizar o mundo. Jesus nos fala lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em segundo lugar, nós podemos ter a certeza também de que Jesus voltará. Nós iremos prestar contas com Ele. A Bíblia nos deixa seguros do retorno de Jesus e nós podemos ter a certeza de que haverá uma prestação de contas. No momento em que Ele retornar, cada um de nós daremos conta daquilo que fizemos durante a nossa vida aqui na Terra. E a grande pergunta que surge nesta lição, nestes ensinamentos que recebemos da sua palavra aqui na parábola, no capítulo 19 de Lucas, a grande pergunta desta parábola é: o que você tem feito com o que Deus colocou em suas mãos? Você está ciente de que o retorno de Cristo está próximo? Você está ciente de que você terá que prestar contas com Ele? Então fica aí esta pergunta e que a sua resposta possa agradar a Deus. Que a sua resposta possa ser a de um servo fiel, obediente e comprometido com o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus use você poderosamente no seu reino. Amém.